presente. Viva Jesus, nossos corações para todo sempre. Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João. Hoje, no capítulo 21, exatamente o penúltimo do livro das profecias finais. O assunto deste capítulo, desde o versículo 2, é a Nova Jerusalém. Mas antes de ser apresentado, São João nos diz que há de acontecer aos atuais céu, terra e mar, com as seguintes palavras. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não é. Novo céu e nova terra. O primeiro céu e primeira terra, São João quer sem dúvida se referir ao céu e à terra atuais. Os céus e a terra que agora existem, como diz São Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 7. Alguns têm suposto que quando a Bíblia fala do terceiro céu, em que estão o paraíso e a árvore da vida, São Paulo, segundo aos Coríntios 12, 2, neste mesmo Apocalipse 2, 7, se refere ao céu que ainda é futuro e não prova que haja atualmente um paraíso e uma árvore da vida com existência concreta no céu. Baseiam sua opinião no fato de que São Pedro fala de 3 céus e terras. Primeiro, os anteriores ao dilúvio. Segundo, os que existem agora. Terceiro, os que hão de vir. Mas essa teoria é completamente rebatida pelo primeiro versículo deste capítulo 21 do Apocalipse. Porque São João menciona aqui apenas 2 céus e 2 terras. Aos que agora existem, chama primeiros, de sorte que os futuros novos céus, segundo esta enumeração, seriam os segundos e não os terceiros. Por isso é certo que São Pedro não pretende estabelecer uma ordem numérica segundo a qual teríamos de falar de primeiro, segundo e terceiro céus. O objetivo de suas palavras era apenas mostrar que, como um céu e terra literais sucederam à destruição da terra pelo dilúvio, assim, um céu e terra literais teriam de resultar da renovação do presente sistema pelo fogo. Não se prova, portanto, que a Bíblia, quando fala do terceiro céu, se refira simplesmente ao terceiro estado dos atuais céus e terra. Porque então todos os escritores bíblicos, uniformemente, os teriam contado dessa forma. E assim caem por terra os argumentos dos que tentam desaprovar a ideia de uma existência literal do paraíso e da árvore da vida em nossos dias. Certamente que a Bíblia reconhece 3 céus na presente constituição das coisas. O primeiro, o céu atmosférico, habitado pelas aves do céu. O segundo, o céu planetário, que é a região do Sol, da Lua e das estrelas.
E o terceiro acima dos outros, onde se encontram, segundo a Bíblia Sagrada, o paraíso e a árvore da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Onde Deus tem a sua residência e o seu trono. Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, como ainda veremos. Ao qual São Paulo foi arrebatado em visão celeste, como ele mesmo conta na segunda aos Coríntios, capítulo 12. Aonde Jesus subiu quando deixou este mundo. Apocalipse 12, versículo 5. Onde agora, como rei sacerdote, está sentado no trono com seu pai. Profeta Zacarias, capítulo 6, versículo 13, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E onde se encontra a gloriosa cidade, aguardando que os santos entrem na vida eterna. Apocalipse 21, versículo 2. Bendito seja Deus para sempre, por ter deixado chegar o conhecimento daquele brilhante país a este pobre mundo que habitamos. Graças sejam dadas ao seu santo nome, por nos ter sido aberto um caminho que dos obscuros lugares da terra conduz àquelas ditosas moradas como direta e brilhante estrada de luz. Como dizia o mestre, há muitas moradas na casa de meu pai. Não mais existe o mar já não é. A propósito desta frase, o mar já não é, isto é, já não existe mais, perguntam por vezes, não haverá então mar na nova terra? Certamente não se conclui deste texto que não haverá, porque São João está falando apenas dos atuais céu, terra e mar. Era o mesmo que dizer que o velho mar já não se via, assim como o velho céu e a velha terra. No entanto, pode haver um novo mar, como haverá uma nova terra. Clark diz acerca desta passagem: o mar não se via. Da mesma sorte que o primeiro céu e a primeira terra. Tudo se fez novo. Provavelmente o novo mar tinha uma posição e uma distribuição diferentes das do mar antigo. O rio da vida, acerca do qual lemos no capítulo seguinte, que procedia do trono de Deus e corria pela larga rua da cidade, deve ter um lugar onde vazar as suas águas. E qual há de ser ele, senão o mar da nova terra? Que haverá um mar ou mares na nova terra é o que se pode concluir da profecia que assim fala do futuro reino do Cristo de Deus. E o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. São palavras do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Não podemos esperar, porém, que 3/4 do orbe terrestre sejam então, como agora, cobertos por um deserto de águas. O novo mundo terá tudo que contribui para a sua beleza e real utilidade. Passemos agora aos versículos 2, 3 e 4. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada com a esposa ataviada para o esposo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. É uma beleza. Vale a pena sofrer um pouco mais para um dia contemplar esta maravilha de Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. É a casa do Pai. Relacionada com a visão que São João teve da santa cidade e que Deus descia do céu, ouve-se uma voz dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, porque com eles habitará. Segue-se naturalmente a conclusão de que o tabernáculo aqui mencionado é a cidade. Essa mesma cidade é chamada no Evangelho, segundo São João, capítulo 14, a casa do Pai, em que há muitas moradas. Se levantasse em algum espírito a objeção de que se trata de um lugar permanente demais para poder chamar-se tabernáculo, poderíamos responder que a palavra tabernáculo, por vezes, tem o significado de um lugar de habitação permanente. O grande Deus estabelece sua morada nesta terra. Mas não podemos supor que Deus se limite a este ou a qualquer dos mundos da sua criação. Ele tem aqui um trono e a terra goza tanto da sua presença que se pode dizer que ele habita entre os seus filhos homens. E por que havia de ser estranho este pensamento? O unigênito Filho de Deus está aqui como governador do seu reino especial. E a santa cidade, que é chamada a casa do Pai, que é natural supor que seja o mais belo e glorioso objeto do universo, também estará aqui. E as hostes celestiais tomam por este mundo um interesse provavelmente superior ao que consagram a qualquer outro mundo. Sim, raciocinando segundo uma das parábolas do Redentor, haverá mais alegria no céu por um mundo remido, por um mundo que se salva, do que por 99 que não precisam mais de salvação. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não limpa literalmente as lágrimas do seu povo, porque naquele reino não há lágrimas que precisem ser limpadas. Mas ele limpa as lágrimas removendo todas as causas das lágrimas. Cessando a causa, cessa o efeito. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E me disse: escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras.
6. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. É a nova criação. O que está sentado sobre o trono é o mesmo ser que é mencionado nos versículos 11 e 12 do capítulo anterior. E ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Não diz: eis que faço todas as coisas de novo. Entenderam bem? A terra não é destruída, não é aniquilada, não é criada uma nova, porque a terra e todas as coisas serão renovadas. Isto é muito importante. Só nos podemos alegrar por estas palavras serem verdadeiras e fiéis. Quando isso se cumprir, todos estarão prontos a dizer aquela frase sublime: está cumprido. A negra sombra do pecado desapareceu então para sempre do universo. Os ímpios, raiz e ramo, como está no profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1, foram desarraigados da terra dos vivos. E a universal antífona de louvor e ação de graças, conforme o Apocalipse 5:13, se eleva de um mundo remido e de um universo purificado ao Deus que guarda a nova aliança. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Os vencedores são a descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Apóstolo Paulo aos Gálatas 3:29. E a promessa abrange o mundo inteiro. Aos Romanos 4, versículo 13. E os santos irão para a nova terra, não como servos ou estrangeiros, mas como herdeiros legítimos dos bens celestiais e proprietários do solo. E esse temor que vai ser castigado? Os tímidos e incrédulos terão sua parte no lago que arde em fogo e enxofre. A palavra tímido tem perturbado alguns estudiosos que têm tido temores mais ou menos em toda a sua experiência. Convém, portanto, averiguar de que se trata. De que espécie de temor se fala neste livro? Não é temor da nossa fraqueza ou do poder do tentador. Não é temor de pecar ou de cair pelo caminho ou de ser, por fim, achado em falta. Esse temor
é muito bom para nos levar a Deus. É excelente. Trata-se aqui de um temor relacionado com a incredulidade. Temor do ridículo, do deboche do mundo. Medo de confiar em Deus e acreditar nas suas promessas. Temor de que Deus não cumprirá o que declarou e que, por conseguinte, seremos abandonados à vergonha e perda pelo simples fato de acreditar em Deus. Muita gente alimenta esse temor. Tem medo de testemunhar o Cristo de Deus. Alimentando esse temor, uma pessoa só pode estar no seu serviço com o coração dividido. E uma casa dividida não reina. Isto é muito desonroso diante de Deus. Este sim é o temor que se nos manda evitar. Desde o profeta Isaías, capítulo 51, versículo 7. Este é o temor que traz condenação e finalmente levará todos os que ainda se deixam dominar por ele ao lago de fogo e enxofre, o que vem a ser a segunda morte. Graças a Deus, os verdadeiros legionários não conhecem este temor. Sempre houve debochadores e o próprio Jesus teve de enfrentar os escarnecedores impenitentes. Ora, nós, legionários, não pregamos o Evangelho e o novo mandamento para agradar a homens. Isso é o que menos importa. Porque aos homens nem Deus agrada, e os homens são incontentáveis. Os homens gostariam de Deus se ao mesmo tempo Deus os fizesse imperadores, miliardários, todo-poderosos. Ora, não é esse o testemunho do legionário. O legionário sabe que tudo isso aqui embaixo é transitório. O próprio Jesus advertiu: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Nosso tesouro está em Cristo Jesus. Por isso nós o testemunhamos, como agora em Maringá, nesta grande concentração. Que importa que haja debochadores, débeis mentais num país de débeis mentais, e muitos se dizem intelectuais. Que importa isto? Nós trabalhamos para agradar a Cristo Jesus. Se Jesus gostar do nosso trabalho, felizes estaremos. Por isso daqui enviamos aos companheiros de Maringá os nossos parabéns. Sempre para frente, nas pegadas do Cristo de Deus, até a vitória final. Que a paz de Deus esteja com todos nós, agora e sempre. E viva Jesus!